Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Final do ano, ufa! Para muita gente 2020, meu Deus do céu, não vejo a hora de acabar. Eu já ouvi muita gente falando, né? Meu Deus, eu não vejo a hora de 2020 acabar. Eu sei que para muita gente esse ano foi um ano muito difícil. Mas Deus, nesse ano, apesar de toda a dificuldade, nos guardou, nos livrou, nos deu o pão de cada dia. Então eu quero terminar esse ano com muita brasilidade. Brasilidade. Samba, alegria. Para a gente louvar o Senhor aqui, eu quero te convidar a sambar em casa e adorar através do samba e exaltar no nome de Jesus, porque esse Deus é o Deus dono de todos os ritmos, e é com o samba que a gente vai adorá-lo. Amém? Sejam bem-vindos, sejam acolhidos, vamos juntos. Chega aí. Meu pai, olha aí. Cante comigo. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Exaltai, vai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Vamos lá, Stanley. Com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Vai, vai, vai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim. Vamos cantar mais uma vez? Deixa a igreja cantar, deixa o povo cantar, vamos lá. Exaltai, engrandecei. Cante aí em casa. Exaltai, celebre. Foi difícil esse ano, eu sei, mas Deus nos sustentou até aqui. Oh, meu Deus, eu te exalto por isso, eu te louvo por isso. Tu és bom, apesar de tudo. Vamos cantar, meu povo, vai na caixa, vai lá. Exaltai, exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. A Ele
samba aí. Vamos lá. Eita, esse Brasilzão que ama ao Senhor, que o adora acima de todas as coisas. Vamos lá, seja grato. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Ei, louvarei ao Senhor todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, eterna, eterna. Maior prova de um amor profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação, a salvação. Vamos lá, louvarei, todo mundo. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção, nossa canção, nossa canção. Canta, Brasil! Brasilzão!
comigo, Brasil. Vamos lá. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou, nunca, nunca, nunca. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Descansa no braço do papai. Descansa. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, te guarda, me guarda e te guarda também. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Olha o papai balançando você assim, ó. Em teus braços é meu descanso. Descansa no braço do papai. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu quero desejar para todos vocês um feliz ano novo. Nesse final de ano a gente está cantando nesse último domingo a brasilidade, celebrando esse ano que foi um ano muito difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu quero te convidar a sair dessa tristeza, celebrar a vida, a alegria, a paz, e saiba que o ano que vem Deus vai continuar cuidando de nós. Então celebre a vida. Vamos orar, levante suas mãos aí, vamos agradecer. Pai, obrigado pela vida, obrigado por tudo que o Senhor fez durante esse ano. Apesar de ter sido um ano muito difícil, mas mesmo assim eu quero te louvar, te agradecer. O Senhor nos guardou da morte, o Senhor nos guardou de tantas coisas. E hoje nós estamos aqui, nesse último domingo, celebrando, sabe, te agradecendo por tudo que o Senhor fez durante esse ano. E também com a expectativa enorme no coração por tudo que vai acontecer em 2021. Será incrível, porque o Senhor vai continuar cuidando de nós. E nós sempre te daremos o louvor, te daremos a honra, te daremos a glória para todos sempre. Mas nós vamos cantar a Ti, não pelo que o Senhor tem feito, mas por quem o Senhor é. E nós vamos descansar em Ti. Em teus braços é o meu descanso, Senhor.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Fade out, bem baixinho. Em teus braços é o meu descanso. 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 Deus abençoe a sua vida e eu quero te convidar nesse último domingo do ano para você continuar nos apoiando, nos ajudando. Existem ainda algumas coisas para serem terminadas na nossa igreja e tudo vai acontecer para 2021, fruto também da sua entrega, do seu dízimo, da sua oferta. E eu te convido a fazer parte dessa história, tá bom? Nesse tempo, aponte aí o QR Code aí. Tem um QR Code aí na sua tela. Tem o número da conta da nossa igreja também. Eu te convido a fazer parte dessa história, semear. E a nossa gratidão. Enquanto eu estou falando, aí está aparecendo algumas novas imagens de como nós andamos com a reforma lá do nosso espaço, e tudo isso aconteceu porque você nos apoiou, nos ajudou. Então o nosso muito obrigado como Redenção Igreja. Deus abençoe muitíssimo a sua vida. Feliz ano novo, feliz ano todo, que Deus te abençoe muitíssimo e fique uma palavra poderosa para o seu coração e que essa palavra possa te animar para que você possa viver o ano de 2021 muito abençoado. Deus te abençoe. Fiquem na paz. Estamos chegando ao fim de 2020. Quando eu estou trazendo essa palavra para você, os questionamentos não vão terminar sobre o que poderia ter acontecido nesse ano e sobre o que vai acontecer no próximo ano. Nós vamos ter muitas questões ainda. Mas o que eu queria convidar você a pensar no dia de hoje, quando você está assistindo essa mensagem, é que a esperança que está em Deus, ela não vai desaparecer. Não importa a circunstância, não importa a situação. E eu quero te acolher, te dar as boas-vindas e encher meu coração, ou colocar meu coração aberto junto com o seu, para que esse tempo que nós vamos viver juntos aqui na Redenção e em todo o mundo seja um tempo de cultivar a esperança e de renovar a esperança. Um tempo de experimentarmos o novo que Deus tem para cada um de nós, porque esse novo está chegando e ele vai acontecer na sua vida. Quero te dizer que foi um privilégio ter você nos acompanhando aí no canal Redenção, de perto, mandando mensagens, estando presente, falando ao nosso coração. E é muito bom ter você perto. É uma alegria muito grande. E eu queria ler um salmo com você, que é um salmo muito especial, o Salmo 90, dos versos de número 15 a 17. E esse salmo é especial por tudo que ele diz, mas ele também é especial pelo seu autor, que é Moisés. O único salmo das Escrituras que foi feito por Moisés. E diz: alegra-nos, Senhor, por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Eu queria convidar você para pensar sobre essas palavras de Moisés, sobre o tempo da alegria. Em primeiro lugar, eu queria começar, ao invés de pelo 15, o verso 15, pelo verso 16, que diz: aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. O autor do Salmo, que é Moisés, ele foi um homem que viveu os contrastes desse texto, que ele diz: olha, que venha a alegria sobre nós, assim como vieram sobre nós as adversidades, Senhor. Que o Senhor traga tantos anos
de alegria sobre as nossas vidas quanto foram as adversidades. Ele viveu o contraste. O Egito é um lugar de contrastes. O rio Nilo tem vida, flui vida, e o deserto que está no entorno do Egito é um dos maiores desertos do mundo. Sabe? Ele foi criado no palácio com os filhos de Faraó e ele, ao mesmo tempo, era descendente de um povo escravo. Ele experimentou a alegria na sua vida, mas também o sofrimento. Ele viveu isso, essa circunstância, procurando mesmo encontrar sabedoria para viver uma vida mais plena. Moisés é um dos homens mais cantados da cultura judaica, uma das pessoas mais especiais. Ele é lembrado como libertador, como aquele que foi usado por Deus para libertar o povo de Deus. Sabe, ele nasceu no meio da escravidão, mas sendo livre. Olha os contrastes. Sempre continuou apegado ao seu povo e sempre com um sonho e a certeza da sua libertação. Ele compreende o seu papel, que é libertar o povo. Ele sente isso. O livro de Atos nos diz isso, na boca de Estevão. Mas a adversidade o visita, mesmo tendo um propósito muito especial. Ele não consegue efetivar a sua missão. Ele começa agredindo um egípcio e ele mata esse egípcio para defender um judeu e ele finalmente se vê completamente sozinho. Ele não consegue cumprir sua missão. Ele não consegue se livrar da adversidade. Ele não consegue ver essa obra divina que ele gostaria de ver na sua vida. Ele não consegue ver. Apesar de Deus estar realizando a sua obra, ele não consegue ver. Que apareçam as tuas obras aos teus filhos e a tua glória. Como que a vontade de Deus ia se cumprir na vida dele? Ele precisa fugir. Ao invés de enfrentar a situação, e ele não tem condições de enfrentar a situação, ele não pode contra a cólera, a ira de Faraó. Ele não tem nenhuma autoridade contra essa situação. E ele então tem que fugir. E fugir é uma coisa muito triste, gente, porque quando a gente foge de algo, aquilo do que fugimos continua nos perseguindo. Então eu fico pensando que Moisés não se esqueceu, eu tenho certeza que Moisés não se esqueceu do seu povo, não se esqueceu do sofrimento do seu povo, não esqueceu de que Deus podia libertar seu povo, mas ele agora foi viver na região do Sinai, uma região também muito árida, e foi ali que ele se casou, ali que ele vai ter filhos, e ali em que o sofrimento parece ficar esquecido, né? Por quê? Porque ele vai viver debaixo de uma aflição, da lembrança da dor dos seus irmãos, mas também da sua memória, do que poderia ter sido. No deserto, toda alegria parece passageira. Tudo que parece tão que vai surgir algo novo, de repente, o deserto traga aquilo tudo com a sua aridez. Mas tem uma coisa muito interessante, que é que o texto vai nos dizer no verso 15: alegra-nos por tantos anos quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Uma coisa que Moisés vai aprender no deserto é a perseverança, a resiliência em todo o tempo. Ele vai esperar ainda assim, quando parece insuportável, e ele vai procurar nunca se esquecer dos filhos de Israel, mesmo que haja grande contrariedade. Moisés viveu 40 anos, sabe? Como filho da filha de Faraó. Depois 40 anos no deserto, que é quando Deus o visita para libertar o seu povo. E nos últimos 40 anos da sua vida ele vai libertar o povo e vai fazer uma travessia dura com eles até a terra que é o Israel hoje, que é o Israel dos nossos dias. Sabe, esse texto nos fala sobre as obras dos homens e a obra de Deus. E eles nos apresentam um contraponto divino. E o que eu queria te dizer é que Deus realiza a sua obra mesmo através do sofrimento. As pessoas imaginam que Deus não age quando há sofrimento.
Existe uma pregação que está muito fluida nos nossos dias e muito comum, de que quando há sofrimento é porque as pessoas desobedeceram. O sofrimento não faz parte do plano de Deus, dizem estes, mas o moldar de Deus, de fazer um novo vaso, é como um parto. Um parto em que Deus vai utilizar todas as circunstâncias da nossa vida para nos moldar, mesmo as adversidades, para treinar o nosso caráter. Os filhos das facilidades, eles não estão prontos para enfrentar o vento e o mar. Mas nós somos chamados para ser filhos de Deus, para enfrentar o vento e o mar. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então eu quero te dizer uma coisa, que Deus realiza a sua obra mesmo através do sofrimento. É o contraponto divino. E essa obra de Deus, ela vai se tornar notória, como aconteceu com Moisés. Diz: Senhor, realiza a tua obra. O verso 17 diz: realiza a tua obra. Sim, Senhor, realiza a tua obra. Algumas das grandes obras dos seres humanos nasceram no meio do sofrimento. Por causa da surdez, Alexander Graham Bell descobriu o que hoje foi usado por nós, que é o telefone. Seu objetivo não era, de fato, o telefone originalmente, mas era mitigar o sofrimento daqueles que não podem escutar. Grandes, não só descobertas, mas homens e mulheres que se tornaram, de fato, destacados. Começaram, muitas vezes, como Demóstenes, na Grécia, que se tornou um dos grandes oradores gregos e colocava pedras na sua boca para poder, com esforço, falar. Sabe? Todas estas coisas, elas manifestam uma grande ação divina. Apesar da sua gagueira, ele lutou e se tornou um dos maiores oradores gregos no meio da sua dificuldade. Então, eu quero te dizer que Deus vai realizar uma obra notória, ainda que em meio aos sofrimentos. Ainda quero dizer para você que o verso de número 16 que nós estamos meditando: aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. É que a glória de Deus vai aparecer mesmo que no meio da escuridão. Sabe, mesmo que você esteja num momento muito difícil, se sentindo pouco iluminado e com poucas certezas, eu queria dizer para você que a glória de Deus muda a nossa vida. E ainda que nós estejamos sem sentido, e mesmo que a gente esteja precisando de esperança, a glória de Deus, que é a presença de Deus e sua manifestação mais plena, vai nos encher de sentido e de esperança. Em segundo lugar, esse salmo tão especial que celebra a alegria, o tempo da alegria, ele revela como Deus enxuga as nossas lágrimas. Sabe? O versículo de número 15 diz: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Nós vimos até agora que Deus trabalha mesmo que através da adversidade. Nós vimos isso. Mas nós também entendemos que Deus quer nos conceder alegria. Sabe? Que Deus promete o tempo da alegria, o tempo de rir, um tempo que vai sobrepor o sofrimento. Um texto que ainda nem está falando da eternidade, porque ele fala tantos anos, então ele está falando de um tempo humano que Deus pode proporcionar. E um tempo que Senhor, que a alegria ela seja tão intensa ou tão maior do que foi o tempo em que nós fomos afligidos, em que nós estivemos com o nosso coração apertado. Esse texto fala de um transbordamento de alegria. Como a alegria divina se manifesta nas nossas vidas. A alegria divina não é como uma alegria passageira nossa. Nós podemos rir por diversos assuntos, podemos rir inclusive de situações que estamos vivendo que são desagradáveis, nós podemos rir disso. Mas a alegria de Deus ela é cheia de vida, cheia de vida. Se você pensar na alegria de Deus e pensar nas criaturas que foram formadas por Ele, você vê o toque divino da sua felicidade, da vida plena, e que pode ser
compilada através da ausência, da retirada da morte que sempre está presente na nossa vida. Sabe? Deus nos visita naquilo que antes era o sofrimento e Ele traz para nós o riso. Felizes os que choram, porque serão consolados, diz o texto de Jesus em Mateus capítulo 5, mensagem de Jesus. A alegria divina ela é incompreensível, porque Deus pode produzir uma alegria como fruto do seu Espírito Santo, que vá além de toda a sua expectativa e que consiga encontrar um sentido para a vida, que faça você, de fato, ter esperança, enquanto outros pensam que a esperança partiu. Quando o horizonte se desapareceu e não há mais horizontes, Deus quer conceder uma alegria que seja incompreensível para você. Mas Deus também quer conceder uma alegria que te dê sabedoria, para ter certeza de que Ele está ao seu lado. Esse texto ele é muito conhecido, o Salmo 90, pelo seu verso 12, que nós não estamos expondo especificamente nessa exposição. Mas Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio. Então é preciso que eu consiga ver a Deus através das circunstâncias que eu estou vivendo para me tornar uma pessoa sábia. Deus está na nossa vida, Ele não ficou ausente em 2020. Mesmo no meio do sofrimento, o plano de Deus é se revelar para nós, é se tornar pleno, sabe? E nós precisamos entender isso contando os nossos dias. Como é que nós podemos entender que essas circunstâncias que nós vivemos nos levem a pensar como será a vida, sabe? Diante dos fatos que nós estamos tendo que viver. Eu quero te dizer que se você viveu esse ano e não observou que a vida está trazendo um novo mundo, diferente daquilo que nós estávamos acostumados a viver, é hora de você acordar e entender que a vida está em Deus, está em você, independente da rotina, né? Nós precisamos de uma sabedoria que alcance o nosso coração e não só a nossa capacitação intelectual. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E esse coração vai poder se alegrar em qualquer circunstância por causa de uma transformação radical. A alegria que esse texto diz, ela tem que ser oposta ao sofrimento. É uma transformação radical. Moisés viveu essa transformação. Ele era filho, sabe? Adotado pela filha de Faraó. Ele tenta libertar seu povo e vai se encontrar com Deus aos 80 anos numa sarça, um arbusto que pega fogo, mas não muda a sua cor e nem se consome. Sabe? Ele experimentou a libertação do povo de Israel até se tornar o homem que via Deus face a face, um homem que nunca foi morto por homem algum e que nem homem algum sepultou. Em Nebo ele vê a terra prometida e Deus o traz para si. Sabe, Senhor, revela a teus filhos, Senhor. Revela a teus filhos, diz o texto, as tuas obras. No verso 16. Nós somos chamados a experimentar uma alegria filial, sabe? Gozando da presença do Pai, gozando do caráter do Pai, entendendo que nós somos a herança de Deus e que nós vivemos para Ele, que nós devemos ser para Ele e que Ele está nos convidando para encher a nossa vida de alegria. Uma alegria que eu e você precisamos nos abrir para receber. Quando a gente é filho, a gente tem muitas manias, muitos desejos e a gente não sabe o que os nossos pais pensam. No caso de cada um de nós, Deus nos ama e deseja se revelar, como podemos chamá-lo de papai, como filhos, sobre o que é ser alegres. Em terceiro lugar, esse salmo fala sobre a bênção da graça de Deus. O tempo da alegria, o verso 17 diz o seguinte: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos.
quando a gente pensa nas nossas obras, principalmente nesse ano, a gente começa a imaginar aquilo que a gente gostaria que acontecesse e não aconteceu. A gente fica pensando nos nossos pequenos sonhos, nosso esforço, nosso trabalho, nossa família, nossa visão de mundo. A gente começa a olhar para trás porque o ano está acabando e a gente olha para tudo isso. E a gente fica pensando que essas coisas são tão pequenas diante da adversidade que nós tivemos que enfrentar esse ano. Ou talvez elas sejam muito grandes, sejam coisas maiores do que as adversidades que nós tivemos que enfrentar, ou teremos que enfrentar. Porque elas são algumas das coisas mais especiais que Deus nos concedeu nessa vida. Nossa vocação, nossa família, a nova natureza de quem anda com Deus, gerada por meio dele. Eu fiquei pensando, especificamente no dia de hoje, sobre também um tipo de religião que não tem podido experimentar essas obras do Senhor. Sabe que o texto diz, seja sobre nós a graça do Senhor. Queria falar para você sobre uma religião que está sem graça diante não só da pandemia, mas da vida. Eu tenho me preocupado muito quando a religião se torna uma repetição, sem sentido, sem propósito e sem razão de existir. Fico muito preocupado quando pessoas se tornam profissionais religiosos, que repetem as mesmas situações, as mesmas circunstâncias, com um paramento já preparado, com um discurso pronto, e não importa quem estiver ouvindo, não importa quem for, o discurso é sempre o mesmo, parece. Não tem graça, não tem poder para ligar as pessoas de volta a Deus. Mas o que fazer quando as obras que nós planejamos caíram por terra e quando aquilo que nós queríamos que acontecesse, não um ano, mas durante muito tempo, não tem acontecido, tem perecido? Observe a vida de Moisés. Ele planejou libertar o povo dele 80 anos antes de Deus o visitar. Ele se dedicou a essa obra. A Bíblia diz que ele abandonou no seu coração todos os prazeres do palácio para se juntar ao seu povo e sofrer com ele e esperar a libertação dos israelitas que estavam sob o domínio dos egípcios há mais de 400 anos. Ele abandonou tudo isso. Nos primeiros 40 anos, ele aprendeu com toda a ciência e cultura egípcia, para então aos 40 anos se revelar ao seu povo e se tornar o libertador. Mas isso deu errado. Então ele fica 40 anos no deserto, perdendo toda a perspectiva e toda a capacidade que ele imaginava que ele podia ter para libertar o povo. Então, no deserto, ele descobre o libertador, que é o próprio Deus, e que o envia para libertar. E contrariado por se perceber limitado, ele obedece. E a bênção do Senhor veio sobre ele e sobre todo Israel. Porque há um momento em que nossas obras se tornam as obras de Deus. Que momento é esse? É um momento quando aceitamos que Deus esteja no centro da nossa vida e que sua vontade seja o centro e que a sua vontade domine sobre nós. Nós aprendemos sobre Deus, sobre como é a sua voz, sobre como é a sua vontade e como seus planos são perfeitos. E nós queremos que as nossas obras sejam as suas obras. Quando isso acontece, sabe, nossas obras se tornam as obras de Deus. Ou Deus está à frente daquilo que fazemos. E isso produz uma alegria que nós não podemos mensurar. Em segundo lugar, é quando Deus confirma os seus planos, a bênção do Senhor vem sobre nós. Sabe, tudo o que fizermos debaixo desse propósito vai prosperar. José estava escravizado, filho de Jacó, escravizado no Egito. Foi o precursor para que a nação de Israel, os familiares de Jacó fossem para o Egito. E ele está escravizado. Mas o texto diz o seguinte, que tudo o que ele fazia prosperava, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Então eu quero te dizer que Deus pode fazer com que a sua vida prospere e com que você faz prospere, porque a mão de Deus está sobre você.
E por que isso acontece? Porque isso é a graça de Deus. Seja sobre nós a sua graça. Um favor imerecido. Não é porque nós podemos, mas porque Deus pode. Nós não temos como retribuir, nós não temos como realizar, nós não temos poder, nós não temos o que oferecer, mas graciosamente o Senhor pode trazer a alegria da sua bênção, da sua graça sobre as nossas vidas. Sabe? De uma tal maneira que a obra das nossas mãos é a obra de Deus. Por quê? Porque sua mão está sobre as nossas mãos. Ele vai à frente para concretizar os seus planos, porque Ele tem poder para fazer isso. E eu e você nos submetemos a essa graça. Uma graça imerecida, que é uma obra de bondade, uma obra que espalha bondade e que nos faz entender que nós estamos vivendo pela sua graça. Então nós chegamos num momento em que o texto nos diz o seguinte: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quero te dizer nesse momento que tudo vem de Deus. E quero declarar no nome de Jesus que essa bênção de Deus venha sobre a sua vida. Que esse tempo do sofrimento não vai ser maior do que o tempo da alegria, que o tempo da plenitude, que o tempo de Deus concretizar o seu propósito. Espere em Deus, que Ele seja a sua esperança e receba essa bênção sobre a sua vida. Porque Ele é Deus para isso e Ele pode concretizar. Essa é a maneira abençoada como Moisés relata a sua vida e relata a própria existência humana, de como Deus pode e deseja nos abençoar. Que essa bênção esteja em você em 2020, 2021, enquanto você viver até o dia em que você vai estar face a face com Deus. Que a bênção de Deus seja sobre você. Essa é a minha oração para te abençoar. Esta é a minha oração nesse domingo, e quando você estiver ouvindo essa mensagem, que a alegria de Deus venha possuir seu coração, que essa confiança de que Ele está sobre a sua vida venha sobre você, em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar cada pessoa que ouviu essa palavra e que ouvirá essa palavra, Senhor, que é a Tua palavra, e que essa palavra produza um fruto sobre cada pessoa que entrar em contato com ela, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, Senhor Deus. Que seja sobre cada vida a Tua graça, Senhor. Que seja sobre cada vida a alegria que vem do Senhor. Que a bênção do Senhor venha sobre nós, Pai. Nós esperamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós dependemos de Ti. Eu abençoo cada pessoa que ouviu a Tua palavra e peço que o Senhor confirme essa Tua palavra no coração de cada um deles, em nome de Jesus. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo venham sobre vocês para todo sempre, para que vocês compreendam que as nossas vidas dependem da graça de nosso Senhor, para o seu louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus a abençoe, o abençoe e que você confie que os seus anos são contados pelo tempo passado na presença dEle, ao lado dEle. E que esse tempo se torne a alegria da sua vida. Que Deus os abençoe. Estamos juntos por sua graça. Estamos juntos por causa do seu amor.